Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com um programa especial, pois vamos conversar com o grande mestre da jurisdição de língua portuguesa, Frater Everton Douglas Guzzi, a respeito da Ordem Rosa Cruz em minha vida. Acompanhe! Frater Everton, seja muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Para nós é muito especial recebê-lo aqui hoje. Muito obrigada. Soror Vivian, fratas e sorores, é uma alegria imensa poder estar aqui nessa minha primeira entrevista no Presença e Harmonia. E se hoje a gente quer conhecer um pouquinho a respeito da sua trajetória, na Ordem Rosa Cruz. E o Frater, então, pode começar nos contando um pouco sobre a sua história na Amorque? Bem, a minha história na Amorque começou muito cedo. Meus pais apresentaram a Ordem Rosa Cruz para mim dos 5 para os 6 anos, meus 6 anos de idade. E a minha jornada ali começou. Fui trilhando os caminhos da Ordem Rosa Cruz Juvenil. Nós tínhamos 3 processos, que eram os Guardiões da Chama, os Portadores do Archote e os Cruzados. E esse tempo ia até os 16 anos de idade. E aos 16 anos eu me afiliei à Ordem. E ali começou essa jornada propriamente dita dentro da Ordem Rosa Cruz, com os estudos. E eu nunca saí mais da Ordem. Tive meus processos naturais, faculdade, trabalho, mas eu sempre consegui administrar e nunca deixei de trabalhar para a Ordem. E também nunca deixei de frequentar um organismo afiliado. E a loja que foi me apresentada foi a loja Rosa Cruz Guarulhos. Então todo o meu histórico, todo o meu processo Rosa Cruz foi dentro da loja Rosa Cruz Guarulhos. E aí passei por várias funções, ritualísticas, administrativas, e até que veio o convite para eu ser monitor, antes de ser mestre, mas da Ordem Rosa Cruz Juvenil. E aí depois fui convidado, aí entrei ao martinismo. Aí o convite para ser mestre do martinismo veio antes de ser mestre da Rosa Cruz, e assim foi feito. Depois vim a ser o mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, voltei para a monitoria, grande conselheiro, depois diretor da Amorque e agora a função de grande mestre. Bom, Frater, então, a Ordem presente basicamente ao longo de toda a sua jornada. E de que maneira os ensinamentos Rosa Cruzes mudaram a sua vida? Na verdade, eu acho que não foi só uma mudança, mas foi algo assim que eu tive a oportunidade de tê-los comigo desde pequeno. Então foi algo que já veio dentro de mim, esses estudos. E naturalmente quando você começa a aplicá-los, o estudo Rosa Cruz, ele tem uma prerrogativa fundamental, que é a prática. Então como eu nasci praticamente dentro da Ordem, eu sempre pratiquei, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de praticar. Era algo que me motivava. Então sempre fiz muitos exercícios. E eu acho que isso foi algo principal que a Ordem me trouxe, que foi essa prática e poder aplicar na minha vida pessoal e, naturalmente, auxiliando toda a humanidade. Bom, Frater, e quando chegou o convite, para ter essa trajetória toda, mas houve o convite justamente para se tornar o grande mestre da jurisdição de língua portuguesa. Como o Frater se sentiu? Se o senhor puder, no caso, compartilhar conosco um pouco a respeito. É um sentimento que, quando o nosso venerabilíssimo Imperator, Frater Cláudio, me fez o convite, foi algo totalmente inesperado. Muita sinceridade, foi totalmente inesperado. Porque nós estávamos numa conversa que, acredito, eu na minha mente, ele queria conversar comigo, mas que foi um dia anterior, nós tivemos uma reunião com todos os grandes conselheiros, virtual. E aí ele pediu que queria conversar comigo depois, e eu achei que era para falar algo da reunião. E ele me fez o convite.
Eu confesso que a mesma maneira que teve aquela emoção e aquela surpresa, é uma conjuntura de sentimentos que você não consegue explicar. E depois que vão passando né, as horas, eu brinco, né, que não foram borboletas, né, foram araras né, dentro de mim que se manifestavam. Porque eu tenho a consciência da responsabilidade que é ser um membro Rosa Cruz. E a função de grande mestre, ela engloba todo esse processo. Então, foi uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo um choque de atributos recorrente a essa responsabilidade de poder estar à frente da jurisdição de língua portuguesa, né, representando os fratres e sorores. Então, foi emocionante, mas ao mesmo tempo foi uma reflexão muito profunda. E Frater Everton, você pode contar pra gente o que significa ser o grande mestre da jurisdição de língua portuguesa? Vou tentar responder. Eu acho que esse significado de grande mestre nós temos que separar, né, o Everton na função grande mestre, ritualisticamente falando, e o Everton grande mestre administrativamente falando. São duas, porém a mesma coisa. Mas eu acho que esse significado ele tem algo maior, né, principalmente no que se diz a questão espiritual da organização, da filosofia Rosa Cruz. O grande mestre, ele precisa conseguir equilibrar esses dois papéis. Então, naturalmente, o papel administrativo, né, de coordenar, gerir os organismos afiliados à grande loja, junto com seus colaboradores, diretores, é uma função do grande mestre. E aí nós temos aquela outra que é a principal e a mais cara aos Rosa Cruzes, que é no âmbito espiritual da nossa filosofia. Então esse significado ele tem uma amplitude muito maior. E Frater, como grande mestre recém-instalado, quais são os objetivos do Frater para a grande loja? Senhora Vivian, os objetivos são inúmeros, mas eu acho que tem um principal, que é naturalmente de manter a nossa tradição, né, que perpetua há tantos milhares de anos. Eu acho que a essência Rosa Cruz, resgatar e manter aquilo que todos nós aprendemos como fratres e sorores, eu acho que é algo principal e fundamental nessa gestão. E Frater, há princípios ou ensinamentos Rosa Cruzes que o Frater pretende enfatizar durante seu trabalho como grande mestre? Sora, eu acho que os princípios, eles já estão aí, existem, e isso é invioláveis, né? Os ensinamentos Rosa Cruzes, ele tem uma base tradicional. Os ensinamentos, sim, talvez a gente precise, e certamente vamos precisar, nos adaptar a esse mundo moderno. E já estamos trabalhando nisso, né, para que os ensinamentos ele possa ter uma abrangência maior e chegar para aqueles que aqui batam a nossa porta de algumas formas, mas naturalmente mantendo os princípios, né, e a tradição Rosa Cruz, na sua essência. Isso é bastante importante. E agora, Frater, quais são os principais desafios que a nossa grande loja enfrenta atualmente e como o Frater pretende lidar com eles? Eu acho que complementa um pouco, né, a resposta anterior. Eu acho que eu vejo qual que é o maior desafio que a humanidade passa, né? Essa transição que estamos passando, essa modernidade, as questões tecnológicas. Nós estamos vivendo um mundo conflituoso, né? As pessoas estão, talvez, de alguma forma, olhando mais
para o mundo material do que para o mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual, ele abrange um outro sentimento, que é olhar para dentro de si, buscar aquele verdadeiro ser que é o que nos move, né, que nos representa aqui nessa sociedade atual. Então, eu acho que os maiores desafios que a Ordem tem para o novo ciclo, o novo processo, né, que estamos vendo essas mudanças, é poder ter uma linguagem comunicativa desse despertar do seu próprio eu. Existe uma Vivian, existe um Everton aqui, mas qual é esse Everton verdadeiro que faz com que dê sentido a tudo isso? E Frater Everton, que oportunidades o Frater vê para a expansão da Ordem Rosa Cruz na nossa jurisdição? Eu acho que são inúmeras. Eu acredito que o ser humano, devido a todo esse processo, né, de mudanças que estamos tendo, eu acho que cada vez mais ele está buscando essa espiritualidade. E a Ordem Rosa Cruz tem todos os elementos para que esse buscador que bater a nossa porta possa encontrar aquilo que ele realmente veio buscar. Nós temos sim que nos atentar a essa nova forma de comunicação para esses jovens que estão chegando e, naturalmente, para toda a humanidade, independente da idade, porque todos nós temos um processo, todos nós temos um momento de despertar. Então nós temos que estar sim preparados para aqueles que baterem a nossa porta, nós podermos acolhê-los. E como que a Ordem busca contribuir para o bem-estar e a evolução da sociedade em geral, até nesse sentido que o Frater já estava comentando conosco? Eu acho que a Ordem Rosa Cruz, ela tem um papel fundamental na humanidade, porque a nossa ordem, a nossa base da nossa ordem é de aspecto mental. Nós trabalhamos muito com essa questão da espiritualidade, mas num sentido de ser algo que os nossos estudos nos proporcionam experimentos onde nós colocamos em prática. Se a gente poder pensar num algo mais universal, se tudo aqui foi criado porque em um determinado momento foi pensado. Se foi pensado, foi emanado. Então eu acho que a Ordem Rosa Cruz tem um papel fundamental para a sociedade. Certamente vai colaborar para esse despertar da humanidade. E agora, que mensagem o Frater gostaria de deixar, né, justamente para os espectadores que estão nos assistindo? O que eu poderia dizer a todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo, que em algum ponto da sua vida vocês se sentirem tocados numa questão interna do porquê de tudo isso, né? O que estou fazendo aqui? O que me move? Qual é o meu propósito nessa vida? Eu faria um pedido que vocês se dessem a oportunidade de conhecer a Rosa Cruz, de se afiliar à Ordem e ver o que a Ordem tem de tão especial, que ela é tão cara para todos os Rosa Cruzes. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e, independente de credo, religião, raça, a Ordem Rosa Cruz, ela abrange a todos os seres humanos. Então se deem esse presente, venham conhecer a Ordem e certamente vocês vão ver a beleza que é ser um Rosa Cruz. E Frater Everton, gostaria de deixar uma mensagem especial aos fratres e sorores da jurisdição de língua portuguesa? Certamente. Bem, fratres e sorores, primeiramente, mais uma vez eu gostaria de agradecer todo o imenso carinho que vocês me receberam para estar dirigindo essa função tão cara, tão honrosa, tão nobre, mas que tem uma responsabilidade gigantesca. A todos que me mandaram e-mails, mensagens, as vibrações emanadas
Tenho certeza que muitos assim o realizaram em seu sancto, no templo da ordem, ou uma simples mentalização, que esse de simples não tem nada, mas ela se torna poderosa porque ela está sendo emanada. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por ter me dado essa energia que certamente vou precisar a cada dia, a cada momento, a cada ano à frente da jurisdição de língua portuguesa. Vocês são muito especiais. Nós, Rosa Cruzes, somos muito especiais. Não no sentido do ego. Às vezes essa afirmação nos traz, mas no sentido do que nós podemos e estamos fazendo e contribuindo para a evolução nossa e principalmente de toda a humanidade. Conto com vocês, os colaboradores da GLP contam com todos vocês, os diretores e naturalmente eu. E quero também deixar um recado que estarei muito próximo de vocês, nos organismos, mentalmente. A essência Rosa Cruz estará sendo emanada diariamente para todos nós. Finalizo dizendo que a Ordem Rosa Cruz, ela tem a sua essência, a sua base de âmbito mental. Então, criem tudo aquilo que vocês desejam no âmbito mental, que de acordo com o merecimento, certamente será manifestado nesse plano. Quero também agradecer à minha família, que sempre me apoiou, que sempre me deu toda a força. Também agradecer à minha esposa, à minha filha, que nesse momento não entende muita coisa, mas eu tenho certeza que ela sente muita coisa. Desejo a todos um ótimo fim de ano, que a essência do Natal ressoe em seus lares. Até nosso próximo encontro e paz profunda a todos. Esperamos poder conversar com o Frater em novas oportunidades. Muito obrigada. Que assim seja. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!